Eu acho que a gente está cumprindo esse ciclo, né, de institucionalizar e ao mesmo tempo saber que o que está sendo institucionalizado merece, né, reparos, aprofundamentos, mas ao mesmo tempo mais importante, o jovem que está na ponta, o jovem que está na ponta não sabe qual é o plano, não sabe qual é o conselho, não sabe o que é a secretaria, não sabe o que é o governo, o jovem que está na ponta, ele está literalmente desassistido em todos os sentidos, e a gente está nessa fase agora de discussão do sistema estadual. Quais são as responsabilidades, como essas políticas podem ser melhoradas e quais políticas devem ser implementadas para a gente basicamente fazer duas coisas. É levar a análise da juventude a patamares razoáveis, que os atuais são muito baixos, e resolver os indicadores. Consequentemente, a gente vai estar remetendo os indicadores. E, sem dúvida nenhuma, a academia pode dar uma contribuição excelente, né, para essa temática. Estão surgindo, né, cada vez mais pesquisadores nessa linha. E ainda da Secretaria, junto, enfim, com essa parceria da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente fortalecer isso, para a gente ter mais elementos e para aprofundar e melhorar, enfim, apontar, não é, de fato, que é que o governo tem uma grande responsabilidade, ele é o principal indutor das políticas públicas de juventude. O governo deve ser tensionado, sim, não é, a buscar os melhores caminhos para a juventude. Isso, como o secretário falou, pode ser feito apenas por quem está no gabinete, por quem está indo no diagnóstico. Tem que ser feito, não é assim como na política de saúde, a gente tem o envolvimento de todos os atores da política de saúde. A política da criança e adolescente é a mesma coisa. Então, tem muita coisa que, do ponto de vista da política pública, é muito similar, né, com os outros setores. A gente só precisa colocar essas especificidades. Então, a gente deve ter feito um esforço tremendo em envolver promotores de justiça que trabalham com infância e juventude, juízes que trabalham com infância e juventude, membros do governo que trabalham com, né, políticas de juventude, prefeituras, pesquisadores. Então, a nossa tentativa é essa, de fazer uma construção em que, de fato, represente e aí que tenha legitimidade, né, para, de fato, o jovem que está na ponta conseguir assimilar isso. E o jovem que está na ponta conseguir contribuir e participar, enfim, com suas instâncias municipais e por aí vai. E dizer que, sem dúvida nenhuma, inclusive do ponto de vista nacional, a gente não tem sequer a aprovação do Plano Nacional de Juventude. Até Pernambuco também, que foi o estado do país a aprovar a PEC da juventude. Então, nós colocamos o governo a juventude na Constituição do estado de Pernambuco. No capítulo 29 da família, da criança, do adolescente, do idoso, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Então, o jovem de Pernambuco agora tem seus direitos culturais assegurados pela Constituição do estado. Precisam conhecer isso, eles já podem começar a acionar, inclusive, né, o Ministério Público, acionar as instâncias competentes, para forçar que cada prefeitura, o governo do Estado, enfim, os programas consigam dar essas respostas que são necessárias. Então, a gente aí, de repente, criou um arcabouço institucional grande, importante, mas que ainda não chegou na ponta. Então, acho que também é um desafio nosso socializar e ter uma política de comunicação para que o jovem conheça todos os seus direitos, né, afinal das contas. Isso que o Estado faz não é uma oportunidade, isso que o Estado faz é uma obrigação do Estado. Né? E essa dívida da juventude é uma dívida do governo e da sociedade, que a gente precisa junto, né, e o Estado, com uma responsabilidade maior, precisa junto conseguir encarar esse problema, né, esse meio que o governo do Estado tem feito, né, se colocar no debate. Pernambuco, vocês terem ideia, realizou 10% das conferências nacionais. Quer dizer, sempre faz uma conferência, aqui foram realizadas 16. Né? Então, a gente tem demonstrado que a mobilização, que a participação é essencial para a gente conseguir encarar esse desafio. Sem dúvida nenhuma, o governo colocou como principal desafio do seu governo, né? Inclusive o jovem sujeito social do seu governo. Então, essa questão da intersetorialidade, você tem que lidar, né? A gente falou de 160 programas, a gente já tem outro número de 118 ações, das mais variadas, bem mais estruturais, as pontuais, e a gente quer conseguir, o Conselho também tem essa tarefa de estabelecer quais são as prioridades para a juventude de Pernambuco. Isso ainda está aberto. A definição de quais são as prioridades, sem dúvida nenhuma, a educação aí, encabeçando as primeiras colocações, né, o analfabetismo juvenil, o acesso ao ensino médio, o acesso ao ensino técnico, a universidade, quando a gente nem se fala, a gente sabe que nós que estamos passando pela universidade, que estão na universidade, representam cerca de 10% dos jovens que devem para lá. Quando esses indicadores você vai mexer, já é 46%, e na Europa já passa de 60%, e no Brasil Pernambuco é 10%. Desses 10%, só 3% estão nas universidades públicas. E a gente está tendo uma universidade pública que é paga também.
que é outro grande paradigma que esse governo também ficou de resolver e que tem esse compromisso. O resto, para tudo a universidade paga, são poucas as universidades, que são universidades, né, privadas. A gente tem muita proliferação grande, né, as chamadas unicinas, universidades de base de China, universidades à distância, que rebaixam muito a formação desses jovens. E a gente vê que a maioria dos jovens mais carentes estão nas escolas privadas e não nas federais, que é outro grande problema também que a gente tem pela frente. Mas enfim, eu acho que a gente tem que, viu, professor, manter aí, eu acho que a gente pode dar uma aprofundada, porque é todo tempo ao mesmo tempo que a gente merece fazer grupos de trabalho sobre temáticas. Sobre a educação você tem de tanto de coisas, né? Sobre segurança pública. A gente inclusive vai eleger 7 temáticas prioritárias para a gente estar aprofundando também de fato as coisas. A política da saúde. Na saúde você tem uma grande dificuldade no acesso ao jovem ao SUS, ainda tem aquele mito que o jovem só pode ir com o pai e com a mãe. A gente tem educação, mundo do trabalho, a gente tem a juventude do campo, do Pernambuco, a gente escolheu esse segmento pelo Estado do Pernambuco apresentar no seu território um grande percentual, né, de pessoas no campo, principalmente de jovens. Acho que a política de esporte fazer e a política cultural. Mas isso faltou segurança e proteção. Então a gente também da Secretaria tem tentado aí avançar. Quero dizer para vocês da academia que todos os subsídios que a gente tem, do dialogando, essa pesquisa do documento que a gente vai fazer, essas coisas que a gente já citou, todos os contatos que a gente tem, a gente coloca à disposição. Entendeu? Eu acredito que, inclusive, para a consolidação do tema, é necessário que esses documentos sejam divulgados. A gente, inclusive, está tentando restabelecer a conexão do nosso portal. A gente acha que até o começo de novembro está no ar. A gente vai estar disponibilizando isso, mas para lá a gente pode fazer uma transferência de conhecimento que a gente produziu para a academia avaliar, sistematizar e opinar sobre isso. Viu, professor? Quero dizer que estamos à disposição para legitimar as políticas públicas de juventude e, de fato, institucionalizar a tal forma que o jovem na ponta consiga ter percepção do que está acontecendo e participar disso também. Eu queria só perguntar uma coisa, que temos alguns pesquisadores de juventude aqui no recinto, né? Aí, em relação, por exemplo, editais, tá? Existem previsões dadas de valores, quem se capacitaria para apresentar projetos, porque a grande preocupação, por exemplo, a gente, vou citar o nosso caso do núcleo, a gente está disputando todos os editais. A maioria a gente está ganhando, mas sei que tem talvez núcleos ou pessoas isoladas que às vezes têm dificuldades e precisam, vamos dizer, ter uma garantia de datas para já poder correr atrás, né, para poder disputar os editais, né? São editais públicos, embora não existam tantas pessoas pesquisando o tema, mas não é para as pessoas saberem, ter uma noção de se iria para esse ano, para o ano que vem, quantos projetos. Em relação ao que a gente está discutindo, com certeza, para 2010. Hoje, o que acontece com os pesquisadores, deveriam o seu campo de pesquisa com a juventude disputar os editais do CNPq. Na verdade, como todo mundo, isso eu acho, inclusive, que é um movimento que força a gente, né, da Secretaria, enfim, dos órgãos governamentais, a repensar estratégias para garantir espaço para pesquisas no campo de juventude, editais específicos com essa temática. Eu digo para o senhor que eu não tenho uma data aqui fechada, mas durante a 2010, mas eu acho que a gente pode, esse ano, com certeza, criar um grupo de trabalho da Secretaria com a universidade, chamando outras universidades também, com a FACEP, para a gente construir e montar isso aí. Quando realmente, se a carga da Secretaria, está em destaque aqui na Universidade Federal, conduzir um processo desse. Não necessariamente a gente precisa fazer. Então a gente tem que ver e dialogar como a gente constrói isso, mas quero deixar registrado aqui, né? Pelo secretário, enfim, pelo por nós da Secretaria de Juventude, há uma disposição nesse sentido por entender que é necessário o aprofundamento dessas avaliações. Então a gente tem uma série de programas de execução que com certeza teriam melhorias significativas se fossem objeto de pesquisa aprofundada, né, dos seus impactos, do que está acontecendo, desde a sua formulação. Então a gente já está bem ciente disso e vamos sim brigar para que no orçamento de 2010 a gente tenha um edital, garantir aí, sei lá, 10 a 15 bolsas aí no nível do CNPq para a gente aprofundar. Tem mais livros na área desde políticas públicas de juventude em Pernambuco.
Não, digo assim, a questão, por exemplo, Conceitual, né? como o secretário disse, de novembro, dezembro, se define o orçamento para o próximo ano. Existe uma previsão de que tenha já nesse orçamento recursos? Existe, com certeza. Isso é só pesquisa mesmo, que tem Eu acho que uma boa sugestão que pode ter aqui desse cenário é a gente montar esse grupo de trabalho aqui, para a gente, inclusive, orientar a própria secretaria para interromper esse processo. Você sabe que a gente precisa montar bem, precisa ter um processo bem transparente, né? Os alunos aqui, eu fui aluno, enfim, para não dar uma universidade católica, eu lembrava aqui na época de fazer um mestrado, aí a gente falava, tem que trabalhar. Então a gente precisa montar aí uma legislação bem transparente, botar uma comissão, né, curadora organizada, isenta, para a gente poder, eu acredito que se a gente faz isso, a gente vai com certeza, além de fortalecer as pessoas que já querem pesquisar isso, vai abrir uma possibilidade de pessoas que estão ali meio que sem saber, ou que estão em dúvida se tem a juventude, se é criança, adolescente, ou se vai discutir idoso, podem, sem dúvida nenhuma, optar por pesquisar e aprofundar as temáticas ligadas à juventude.